Depois de muito tumulto, o caminho para a votação do projeto que extingue a meta fiscal de 2014 está aberto. 4 vetos presidenciais que trancavam a pauta no Congresso foram votados hoje à tarde. Essa foi a resposta de quem queria acompanhar a votação, mas encontrou as portas do plenário isoladas por seguranças. Com a Constituição nas mãos, além de faixas e cartazes, os populares pediam o que chamaram de fim da gastança no governo. O tumulto era tanto que o ex-presidente do Senado, José Sarney, acabou nem descendo do carro, cercado pelos manifestantes. O clima estava ainda mais tenso dentro do Congresso. O senador tucano Aécio Neves acusou a presidente Dilma Rousseff de comprar congressistas. Hoje, a presidente da República, repito, coloca de cócoras o Congresso Nacional ao estabelecer que cada parlamentar aqui tem um preço. Os senhores que votarem a favor dessa mudança valem R$748 mil. Esta é uma violência jamais vista nesta casa. Aécio se referiu ao decreto editado por Dilma esta semana, condicionando a liberação de verbas para emendas individuais dos parlamentares à extinção da meta fiscal. Ivan Valente, do PSOL, defendeu o fim do superávit primário, a economia anual do governo para pagar os juros da dívida pública. Nós queremos superávit zero. Pelo lado governista, o senador Paulo Paim tentou retomar a votação dos vetos presidenciais que trancavam a pauta da meta fiscal. Vamos construir um grande acordo e votar esse substitutivo. No fim da tarde, a votação desses vetos foi concluída. Na noite de ontem, ela havia sido suspensa após a senadora Vanessa Graziotin dizer ter sido xingada por pessoas que acompanhavam a votação na galeria. Houve tumulto, troca de empurrões e uma senhora de 79 anos chegou a levar uma gravata de um segurança do Legislativo. José Álvaro Moisés, que clima tenso, hein, rapaz? Muito tenso. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Eduardo, telespectadores. Clima muito tenso. Eu acho que tem várias questões aí que merecem a gente conversar, discutir, William. Em primeiro lugar, eu acho que não faz sentido, num país como o Brasil, ter aprovado ano passado um orçamento e tinha uma meta fiscal, o governo descumpre a meta e depois organiza uma base para aprovar uma lei que permite o descumprimento. Eu pergunto, será que a Receita Federal permitiria que as pessoas não pagassem o imposto de renda no Brasil? Agora, vamos olhar pelo lado bom, Moisés. Não é razoável. Só para mim concluir isso, Eduardo. Por outro lado, se você tem protestos de populares, de pessoas que querem expressar o seu ponto de vista, o Congresso tem que recolher isso, tem que acolher, num bom sentido. Então, todas as pesquisas mostram que os partidos políticos e o Congresso Nacional são as instituições que estão na pior situação do ponto de vista da confiança das pessoas. Aí, quando os populares vão se manifestar, expressar um ponto de vista, ocorre isso que nós vimos, que eu acho lamentável, realmente lamentável. Isso é legal? O Eduardo Santinho aqui pelo WhatsApp está perguntando, é legal impedir a entrada das pessoas que querem acompanhar a votação? Não, eu não penso que é legal, porque existe a área reservada para as pessoas que querem assistir exatamente para isso. Se o Congresso, quando foi construído, quando foi estabelecido, reservou uma área, significa que não pode impedir as pessoas de entrarem. Que pessoas queiram acompanhar o que a Casa da Representação Nacional decide, discute, faz, elas não podem ser impedidas. Era a Casa do Povo. Só um detalhe nisso, William. Eu não estou dizendo, evidentemente, que eu sou nada a favor de xingamento, de atos de violência contra deputados ou contra senadoras. Isso não faz nenhum sentido, mas eu estou olhando o outro lado da questão. Eduardo Mulaé, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Moisés. Nós vamos começar discordando aqui hoje, felizmente. O Ivan Valente falou lá do fim do superávit, né? Primário. Qual a importância desse superávit primário? Eu queria dizer, William, a importância do Congresso, porque com todo esse bafafá, a verdade é que abemos Congresso, temos Congresso, quer dizer, quanto tempo a gente não via na televisão, ao vivo, os deputados e tal, os senadores, discutindo uma questão e o público vendo essa discussão. Quer dizer, por mais lamentável que seja, eu acho que tem um lado positivo para tirar. Segundo aspecto,
Eu acho que quando o Congresso delibera, o Congresso foi eleito pelo povo. O Brasil inteiro está assistindo, não tem que entrar roceiro para fazer desordem dentro do Congresso. Você tem uma galeria para a popular assistir, você tem a televisão. Esse negócio desse governo que estimula a manifestação popular, o grupo, não sei o quê, dessa vez se voltou contra o governo, mas nem por isso eu vou aplaudir. Eu acho que está errado. Eu acho que o Congresso, as câmaras têm que ter paz para deliberar. Agora, a questão do superávit é fundamental, uma questão de equilíbrio. É como na nossa casa, quer dizer, se eu gastar mais do que eu ganho, eu estou ferrado. Então não adianta eu pedir licença para gastar mais do que eu ganho, porque vou ficar devendo e a coisa desanda. E eu lembro, é crime não cumprir a lei orçamentária. Então o que estão pretendendo é uma anistia, uma franquia para gastar o que quiser, não pode. Mas, Eduardo, esse é que é o ponto mais importante. Na verdade, está havendo um descumprimento da meta fiscal e da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, eu acho que nós precisamos discutir se faz sentido na democracia você formar uma maioria para autorizar o governo a descumprir aquilo que o próprio governo propôs o ano passado na lei orçamentária. Com uma agravante que descumpriu no ano eleitoral, que é o ano que ele precisava gastar para se reeleger. O Gabriel P. aqui pelo Twitter. Nenhuma novidade, infelizmente, o governo quer alguma aprovação do Congresso, tem que pagar aos parlamentares, todos sabemos. Como é que é isso? Vocês mudam a LDO e eu dou emendas parlamentares. Isso é permitido? Não, isso é uma negociação normal de ocorrer no Congresso? Esse é outro aspecto que eu considero mais grave ainda, William, porque, veja bem, a Presidente da República assinou um decreto condicionando o pagamento de emendas à votação, por exemplo, nesse caso, Quer dizer, há aqui uma lógica, já não é mais presidencialismo de coalizão, apoio da base, mas é uma lógica institucional que, de certa maneira, cria compulsoriedade, obriga os parlamentares a ir numa direção que o governo quer. Eu acho que isso realmente levanta uma dúvida sobre a autonomia do Congresso. Não dos parlamentares que estão na sua função, mas do modo como o Executivo está tratando o Congresso. Olha, mas eu vou mais longe. Eu já acho que esse negócio das emendas do deputado, que cada um tem uma cota para gastar como quer, é o fim da picada. Quer dizer, toda a ideia de república é essa, você prioriza as prioridades globais. Cada deputado tem direito a um X para suas emendas, para mandar para o seu setor, para garantir o seu eleitorado. E, a meu ver, é um contrassenso. Quer dizer, se eu dissesse isso na Câmara, os deputados iam querer me bater, porque eles acham que dependem disso para manter o seu curral e para se reeleger, mas eu acho o fim da picada. Sobe a taxa de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic de 11,27% para 11,75% ao ano. É o maior patamar da taxa oficial de juros desde 2011. Essa foi a última reunião do Copom este ano. Senhores, a questão aqui da votação da meta fiscal no Congresso Nacional está rendendo nas redes sociais. E como nós falamos do impedimento das pessoas de participarem da sessão lá do Congresso, a Maria Madalena Homem aqui, ela fala, 20 pessoas gritando, obstruírem o trabalho do Congresso Nacional é democrático? Não, acho que as pessoas gritarem, impedirem os outros de se manifestar ou xingarem, não é uma coisa razoável, não é aceitável. Agora, é preciso olhar com mais cuidado questões dessa natureza. Tem uma grande descrença das instituições como o Congresso no Brasil. É preciso construir essa crença, é preciso construir o papel das instituições, reconstituir na sociedade e entre as pessoas. Por isso, é importante dar espaço para que as pessoas acompanhem, verifiquem. Agora, eu acho que na pergunta dessa telespectadora, que tem uma preocupação correta, na minha opinião, é preciso olhar o outro lado da questão. O exemplo que vem de cima, no caso do governo, descumprimento da meta fiscal, leva as pessoas a acharem que elas podem fazer qualquer coisa. É ruim, não é bom quando líderes democráticos, governo democrático, passa a descumprir regras que foram criadas pelo próprio governo e estabelecidas no Congresso Nacional. Respeitar a opinião do Congresso Nacional é não impor decisões, não é? É não criar circunstâncias institucionais que levam os deputados a votarem a favor da coalizão em qualquer circunstância. Não é bom para a democracia isso. Concorda, moleque? Mais ou menos, William. Eu acho o seguinte, o fato da manifestação
ser contra ou a favor do governo, para mim, tanto faz. Eu acho que não deve haver esse tipo de interferência. Quer manifestar, tem toda a Praça dos Três Poderes, você vai lá, faz um piquete, levanta o cartaz e tal. Agora, fazer a arruaça de invadir o Congresso, eu acho que a manifestação violenta num sistema democrático não é boa. E eu acho que o exemplo que vem de cima do governo é quando ele propõe os tais conselhos populares, que no fundo quer transferir poder de decisão para grupelhos da população, que eu acho que não está certo. Eu acho que a participação é fundamental, mas a participação tem que ter um mínimo de proporcionalidade e de objetividade e de razoabilidade. Mas não pode se readequar os orçamentos? Você gastou mais, espera aí, vamos ajeitar isso aqui para o país andar? Não pode, isso não pode ocorrer? É que a meta de superávit fiscal é uma meta que há muito tempo o Brasil incorporou isso para pagar juros da dívida. É uma coisa extremamente importante para a saúde da economia. Então, você pode deixar de gastar nisso ou naquilo. Agora, todos nós sabemos, os telespectadores sabem, todos sabem, que o que ocorreu é que este ano, como foi um ano de campanha eleitoral, como aconteceu em 2010 também, que foi uma outra campanha eleitoral, o governo gasta muito mais por causa da campanha. E depois aparecem problemas dessa natureza. Acho que tem uma questão aqui importante de equilíbrio entre os poderes do Congresso, do Parlamento e do Executivo. Demival Silva, pelo Facebook. A democracia e a liberdade também têm limites.